Olá, está no ar o Juventude em Pauta, novo programa da TV Assembleia que debaterá temas que impactam na vida dos jovens, mostrando o que tem sido feito para a melhoria da qualidade de vida e as ações afirmativas para a garantia de direitos e desenvolvimento da juventude. Eu sou Fernanda Kintner e nessa primeira edição estamos com as presenças do Subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, o Ian Leal, e do Superintendente de Administração das Regionais da Secretaria Estadual de Educação, Juari Lopes Pinto. Sejam bem-vindas. Obrigado. Obrigado. E hoje falaremos sobre as pastas e como estão as políticas públicas e a educação voltada aos jovens, que são aquelas pessoas que estão com idades entre 15 e 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude no Brasil. Vamos começar então com o Ian. Subsecretário, nos explique como que é o trabalho da subsecretaria e quais são as políticas públicas para os jovens de Mato Grosso do Sul. Olha, Fernando, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando sobre as políticas públicas de juventude, agradecer ao professor Juari também, que vai falar uma das maiores pautas da juventude, não só no Estado, mas no Brasil, que é a educação, né? E a subsecretaria, quando a gente assumiu, que vai fazer 4 meses, a gente tomou como base 4 pilares. Primeiro, a participação social, que é trazer a sociedade para dentro das políticas públicas. As pessoas precisam participar desse processo. Ciência e tecnologia, porque a gente entende que o desenvolvimento do Estado passa pela ciência e passa pela tecnologia. E a Secretaria de Educação é uma grande parceira nisso daí, através da UEMS e das próprias escolas mesmo. A gente tem a questão do empreendedorismo, que a gente quer fomentar, que o jovem seja empreendedor, seja um protagonista, e também a questão da empregabilidade. A gente vê o Brasil passando pela maior crise de desemprego da nossa história e o maior impactado disso é o jovem, que não tem experiência e que vai em busca do seu primeiro emprego, infelizmente, às vezes não acaba encontrando vaga para ser contemplado. Sobre esse assunto, como que a Secretaria tem feito para conscientizar os empresários, né, da importância de dar essa oportunidade do primeiro emprego e também da importância de que os horários sejam compatíveis com os estudos, né? Olha só, a gente tem feito parceria com a Funtrab, né, e com outras entidades também, CIE, IEL, né? E a Funtrab, ela vem sempre trabalhando a questão do contraturno. Então, se o jovem estuda de manhã, à tarde ele pode trabalhar, pode buscar emprego no período da tarde e da noite, dentro das condições que a CLT estabelece, né? E isso, o presidente da Funtrab, o seu Enelvo, é muito atento a isso daí. E a gente também tem o fator do jovem aprendiz, né? Que é um vínculo que a gente até condiciona e diz, olha, para você ter o emprego de jovem aprendiz ou no mercado de trabalho, a gente faz questão que você continue estudando na sua escola, porque a gente sabe que a necessidade de se ter um emprego é muito grande, mas a gente não quer jovens com subempregos, a gente quer jovens com empregos de qualidade. Obrigada. Então, Juari, quanto à Superintendência de Administração das Regionais da Secretaria Estadual de Educação, conte-nos um pouco sobre a sua pasta, qual que é a atuação e qual o papel das escolas, né, na vida dos jovens. Olá, é um prazer estar aqui contigo, Fernanda, nosso subsecretário de Políticas para a Juventude, Ian. Já conheço o Ian há um certo tempo, né, Ian? Exatamente. E a Secretaria de Estado de Educação, ela atua de maneira muito especial, porque acredito que seja uma das secretarias mais sensíveis, né? Porque trabalha com a criança, com o adolescente, com o jovem. E hoje ocupo a Superintendência de Administração das Regionais. O governador, quando em 2014 fez um estudo, né, o Pensando MS, o que ele ouviu nos 4 cantos do estado é a distância da máquina, né, a distância da Secretaria de Educação e de algumas outras secretarias. E ele passou uma meta para nós, da Secretaria, para a secretária Cecília na época, de pensar uma maneira de aproximar a Secretaria dos trabalhadores, né, da educação, com os professores, diretores, coordenadores da comunidade escolar. Por isso foi criada a Superintendência de Administração das Regionais e também as Coordenadorias Regionais de Educação,
que se divide hoje em 11 coordenadorias esparramadas pelo nosso estado, né, dando assim uma aproximação maior do funcionário, né, do pai, do aluno para o órgão central. Como essas coordenadorias, então, auxiliam no jovem e esse papel está descentralizando, então, né? Eu queria que você me contasse um pouco os problemas do interior que teriam que ser resolvidos na capital, agora não precisam mais. Então, com as coordenadorias, conseguiu capilarizar essas questões. A coordenadoria, na realidade, a professora Cecília até brinca com os coordenadores, que eles são uma espécie de adjunto dela, né? Eles estão lá, presente na comunidade, e todas as situações referentes à educação, os coordenadores eles têm essa autonomia, né, de estarem resolvendo, comunicando o órgão central quando extrapola a competência da coordenadoria regional, eles nos procuram na superintendência, procuram a secretária e as orientações são dadas. E o jovem, é claro, né, nós trabalhamos com a juventude, né, o nosso alunado, ele, como eu disse no início, né, nós temos crianças, temos adolescentes e jovens, então a atenção é voltada para eles, sim, né? O nosso objetivo na educação é justamente esse, fazer a emancipação desse jovem, né, transformar informação em conhecimento, porque informação eles têm o smartphone, né, quantas informações chegam na cabeça desse jovem. E o papel do professor, o papel da coordenadoria, o papel da secretaria é justamente transformar essas informações em conhecimento, sistematizar essas informações. Quando a gente fala de jovem, né, que são as pessoas entre 15 e 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil, a gente também lembra dos jovens repetentes. O que a secretaria tem feito para diminuir a evasão escolar e também a repetição? Temos várias políticas acerca disso. Nós temos o AJA, que é o avanço do jovem na aprendizagem, né? A etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio. Ali já é uma correção de fluxo, né? O jovem, às vezes, um menino de 15 anos, no 6º ano, ele não se sente bem, nem ele se sente bem, quanto também os pais não querem um adolescente de 15 com uma criança de 10, por exemplo. Então, o AJA é um programa do governo do estado, começou em 2005 com 7 escolas e 7 municípios. Hoje nós estamos aí em 54 escolas em 44 municípios, né? Então, é uma política afirmativa, uma política de correção de fluxo. O estado do Mato Grosso do Sul também não tinha, antes do governo Reinaldo, uma política voltada para corrigir a evasão. Hoje nós temos, né, a RPP, ela vem justamente na escola, dentro dessa política, fazer com que o aluno que reprova numa matéria, ele não pare ali, não tenha que repetir todas as outras. Ele faz no ano seguinte, ele estuda aquela matéria que porventura ele não conseguiu êxito, né? Então nós temos aí algumas políticas da educação voltada para o jovem mesmo, para que o jovem não desista do seu sonho, que é estudar e realizar aquilo que é mais importante, que é o sucesso em sua vida profissional. Obrigada. Tem alguma coisa para acrescentar, Ian? Na verdade, isso que o professor Juari coloca é muito importante para a gente, porque a gente vê que o jovem, né, e o Juari acho que pode ter até mais propriedade para falar do que eu, que o jovem, a partir do momento em que ele tem uma certa repetência frequente, ele acaba desistindo de estudar. E o jovem que acaba desistindo de estudar é aquele jovem que o Banco Mundial classificou como um jovem nem. Ele nem estuda e nem trabalha, e aí ele fica ocioso e ele fica à disposição daquilo que não é bom para a sociedade, né? Então, esse trabalho que a Secretaria de Educação tem feito, de trazer o jovem de volta, de colocar ele numa mesma faixa etária que ele deveria estar, né, mesmo buscando matérias anteriores, isso é muito importante, porque a gente sabe que só a educação vai conseguir fazer com que o nosso estado progrida e o nosso país também.
Então, sobre isso, né, a gente pode perceber que muitos jovens deixam de estudar para tentar uma vaga no mercado de trabalho. E a gente vê que a longo prazo isso nem sempre é uma boa escolha. Na verdade, essa questão do jovem deixar de estudar para entrar no mercado de trabalho é um ponto importante, Fernando, de se colocar, que é a questão do subemprego, né? O jovem deixa de estudar para estar indo entrar no mercado de trabalho e, às vezes, tendo trabalhos braçais, trabalhos mais manuais, né? Sendo que ele ainda tem a oportunidade de estudar, de cursar uma graduação ou um curso técnico, para que ele possa ter empregos de qualidade, né? E isso faz com que o mercado de trabalho progrida. Porque um grande ponto também que a gente tem de problemática no mercado de trabalho é a falta de mão de obra qualificada. A gente precisa qualificar e a subsecretaria tem feito um trabalho na tentativa de qualificar, mas mesmo assim ainda a gente entende que o nosso trabalho ele é paliativo. O grande trabalho mesmo, e é o que a Secretaria de Educação tem feito, é uma qualificação mais profunda, que é a expertise da educação. Obrigada, vamos fazer um pequeno intervalo, então. O Juventude em Pauta é realizado em parceria com a Subsecretaria Especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A gente volta em instantes. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Juventude Pauta está de volta e hoje estamos com as presenças do Subsecretário Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, o Ian Leal, e do Superintendente de Administração das Regionais da Secretaria Estadual de Educação, Juari Lopes Pinto. Estamos falando sobre a promoção do desenvolvimento integral da juventude. Agora está em encaminhamento o Conselho Estadual da Juventude, né, que ficou por um tempo parado e vocês estão retomando com as novas eleições. Me conte um pouco sobre esse processo e qual é o papel do Conselho. Olha, Fernanda, é até importante a gente tocar nesse assunto sobre o Conselho, porque o Conselho ele é a maior participação social que a gente pode ter da sociedade dentro do governo do Estado. E ali é um espaço de construção de políticas públicas. São 22 cadeiras, 11 governamentais, a Secretaria de Educação mesmo é detentora de uma cadeira no Conselho e 11 da sociedade civil. O que a gente tem feito? A gente está num processo agora de convocar a sociedade civil para que ela participe de um processo de escolha dos seus representantes. Então, todo mundo pode participar. Nesse momento, a gente está no processo onde a comissão eleitoral, que é constituída por um servidor da Subsecretaria de Juventude e 2 membros da sociedade civil, que receberam inscrição de todas as entidades que quiseram participar do pleito, enviaram suas documentações e agora a comissão está avaliando a documentação para ver se está de acordo com o edital. E aí, no mês de novembro, a gente vai publicar a lista final das entidades que foram aprovadas pelo Conselho Estadual de Juventude e aí eles irão poder participar do pleito para escolher as 11 entidades. Ian, e qual é, então, o papel do Conselho? Quais são os projetos que pretendem ser implementados? Olha só, o Conselho ele tem uma função
consultiva, né? Mas ele é totalmente independente. Eles têm uma certa independência dentro da função deles. Mas como órgão consultivo, eles avaliam os nossos projetos de políticas públicas e eles podem propor também ações para que a gente possa fazer. Isso é importante para a gente ter, sempre ouvindo a sociedade, qual que é a maior demanda deles, qual que é o objetivo que eles querem que a gente atinja. Então é isso que a gente tem como função principal do Conselho, é isso, é propor e ser um órgão consultivo também. Quando a subsecretaria questiona o Conselho sobre algumas ações, algumas prioridades que a gente tem e, principalmente, isso fazem parte do Sistema Estadual de Juventude, que é composto pelo Conselho Estadual, pela Comissão Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude, do Fundo Estadual de Juventude e do Observatório de Juventude. Ali no Observatório a gente recebe dados de todas as secretarias da educação que vem falar para a gente sobre a questão da repetência, da evasão escolar, da matrícula, e tudo aquilo ali fomenta a grande discussão do Conselho sobre qual é a prioridade que ele vai dar para a nossa subsecretaria. A ONU já estabeleceu desde 1985, né, quando elencou o Ano Mundial dos Jovens, em que começou a dar esse outro olhar para as pessoas jovens, né, que são pessoas com necessidades específicas, né, com demandas específicas, e nessa questão do conselho, também da construção das políticas públicas, como que a Secretaria vê isso e qual é o maior desafio hoje para as políticas públicas para os jovens? Tudo que se refere ao auxílio do jovem, né, que embasa condições para que esse jovem possa garantir o seu emprego, possa garantir o nível superior e assim por diante, a Secretaria é parceira. A Secretaria apoia todos esses projetos. Eu, enquanto cidadão, enquanto professor, venho da rede privada, trabalhei 11 anos em escola particular, preparando para o Enem, e eu sempre percebi essa necessidade de se ter uma orientação para o jovem, né? Ainda quando jovem, nos anos 80, anos 90, eu participei de vários movimentos, né? E hoje nós vivemos um outro momento. E se a juventude nesse momento não tiver um conselho, não tiver uma subsecretaria, não tiver uma orientação, com certeza fica difícil para eles procurarem um rumo, né? Ideológico, principalmente. Então, é um papel, e te parabenizo, é um papel importante. Você vem desenvolvendo um papel aí que pode ser, inclusive, modelo para os demais estados. É uma forma também de dar voz aos jovens, né? Na Assembleia Legislativa, temos alguns projetos em tramitação que vão beneficiar os jovens sumatogrossenses. Confira quais são. Em 2019, 4 projetos estão em pautas e, se aprovados, se tornarão leis em prol da juventude. O primeiro é o projeto de lei 213, de autoria do deputado Barbosinha, do DEM, que obrigaria as escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul a disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já o projeto de lei 153 de Evander Vedamini, do PP, quer assegurar o atendimento educacional ao aluno da educação básica que esteja internado para tratamento de saúde por mais de 15 dias. Isso seria feito disponibilizando um conteúdo por meio eletrônico ou videoaulas. Já as provas poderiam ser realizadas no período após a internação do aluno. Também está em tramitação um projeto de lei 234 do deputado professor Rinaldo, do PSDB, que visa instituir o serviço de apoio psicológico e social ao aluno da rede pública de ensino que esteja em situação de vulnerabilidade. Por último, o projeto de lei 217 do deputado Marçal Filho, do PSDB, também está em tramitação e, se aprovado, obrigará os estabelecimentos de ensino e de saúde a notificarem as autoridades públicas competentes quando existir prática de violência autoprovocada, automutilação ou tentativa de suicídio. Dentre os projetos, nós vimos aqui sobre as notificações da automutilação, né? Hoje a gente tem visto que Mato Grosso do Sul está em terceiro lugar no ranking de maior número de suicídios. E como tem sido feito para evitar e para prevenir a depressão e o suicídio entre jovens? Olha só, isso daí que você colocou, Fernanda, é um ponto muito importante para a gente.
e aí talvez até o professor Juari possa falar, porque a gente sabe que o jovem passa a maior parte do tempo dele dentro da escola, né? E na escola é o professor que identifica, às vezes, o jovem que está se automutilando, que está passando por uma crise de depressão, é o professor que está lá. Mas uma coisa muito importante, Mato Grosso do Sul, a gente tem visto junto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, a gente tem feito um mapa sobre a mutilação e as tentativas de suicídio, né? E a gente tem visto que o interior é a região que mais sofre. Agora, se a gente for buscar a questão de números, Campo Grande tem a maior quantidade disso. Mas se a gente for fazer uma densidade demográfica, o interior é campeão nessa questão de automutilação. E isso nos preocupa muito, porque a gente vê que o jovem ele tem uma necessidade de, como ele diz, de parecer que ele está bem nas redes sociais, mas quando a gente vai ver na prática, nem sempre o jovem está bem, está com uma autoestima elevada e está com condições de manter a vida dele, né? E aí, às vezes, é preciso ter uma presença mais afetiva de um professor ou de um profissional e até mesmo da família, né? Tendo o jovem ali próximo. A gente tem feito essa análise e para o ano que vem nós estamos pensando num projeto que possa colocar o jovem à disposição, né? Jovem conversando com jovem. A gente tem alguns jovens que estão terminando o curso de psicologia, que estão se colocando à disposição para estar também atendendo esse jovem que está passando por uma dificuldade ou que às vezes só precisa conversar, precisa ter alguém para motivar ele. A Secretaria de Estado de Educação, ela buscou uma alternativa, fez uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e criou uma capacitação, né, para os professores, desenvolvendo as competências socioemocionais, né? Então, a educação ela tem se preocupado, né, os nossos secretários, a professora Cecília, o Ed, o governador, né, têm se preocupado com isso. Essa parceria foi importante, a Viviane Senna tem uma larga experiência em relação a isso e é uma parceira. E já foi desenvolvida aqui no Estado a capacitação para os profissionais, né, para trabalhar com essa pauta extremamente sensível. Um outro detalhe interessante é que dentro da Secretaria de Estado de Educação nós temos uma coordenadoria específica, né, que quando é recebido da escola qualquer situação dessa, a psicóloga, a Paola, ela toma aquela situação e já propõe algo para sanar aquilo que está acontecendo. E também trabalha na prevenção, né? A psicóloga Paola, que é a coordenadora, ela orienta as escolas acerca da violência, acerca da automutilação, de prevenção ao suicídio. Então, a Secretaria de Estado de Educação está antenada, né, preparada, né, para que não aconteça esse tipo de tragédia dentro da educação. É óbvio, né, que nós não podemos estar ali presente com os 256 mil alunos cuidando 24 horas. Então, depende muito do papel da família, como disse o Ian, muito bem colocado. A família tem que estar atenta, acompanhando junto com a escola para que possamos obter um resultado positivo. Muito importante, né, esse assunto. E se você que está nos assistindo sente que precisa de ajuda, busque apoio do GAV, o Grupo Amor à Vida, pelo telefone 67 3383 4112. Eu vou repetir, 67 3383 4112, ou também com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende pelo telefone 188. Ambos garantem total sigilo e eles podem fazer a diferença, pois sua vida vale mais. Eu quero agradecer então a presença dos dois aqui conosco no Juventude em Pauta. Bom, eu agradeço o convite, né, Fernanda? E uma questão, eu só quero retomar um pouquinho aquele assunto da automutilação. Além desses grupos, que são grupos muito importantes, que atendem, nos municípios a gente tem as CAPs, né? Os Centros de Atendimento Psicossocial. Então, às vezes, aquele jovem que não quer ligar, mas quer um apoio mais presente, procurar as CAPs dos seus municípios, né? Ou até mesmo procurar as coordenadorias de juventude que a gente tem em todo o estado, que está à disposição para atender o jovem
que essa é uma pauta muito importante. Agradecer, né, dizer que essa pauta das políticas públicas é uma pauta extensa, é uma pauta boa e que, mais uma vez, a TV Assembleia está de parabéns por abrir as portas para tocar nesse assunto. Obrigada. Juari, quer acrescentar também alguma coisa? Agradeço a oportunidade e agradeço aqui ao Ian, um grande parceiro. O Ian, ele é o exemplo porque tudo que ele vai fazer na subjuventude que precisa da educação, ele senta, ele é disposto, é um menino que não tem preguiça, estuda bastante, que isso é importante. Agradeço a TV Assembleia, né, pela oportunidade e nos colocamos à disposição na Secretaria de Estado de Educação para quaisquer dúvidas, né, a professora Cecília, o nosso secretário Edio, a secretária Cecília, estamos lá à disposição dos superintendentes, à disposição de vocês. Obrigada, é isso. Vou lembrar também a você, telespectador que nos assiste aqui pela TV Assembleia, que o Estatuto da Juventude no Brasil assegura a todos os jovens o direito de viver em ambiente seguro, sem violência e com igualdade de oportunidades. Juventude em Pauta fica por aqui, um programa em parceria com a Subsecretaria Especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. E saiba mais sobre a atuação do Legislativo sobre esse e outros temas, acessando também o nosso site pelo www.al.ms.gov.br ou acompanhando a programação da TV Assembleia pelo YouTube ou canal 9 da NET. Até a próxima!